Bom, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos ao componente curricular de esporte e oposição. Hoje o nosso tema é lutas no ambiente escolar. É um trabalho, inclusive, que eu já faço aí desde 1995 e até hoje a gente leva para diversas instituições e vem encontrando ao longo do tempo muitos benefícios, tá? Então, é notório a gente perceber aí tanto benefícios nos aspectos físicos, também voltado para o desenvolvimento do cognitivo, mas principalmente uma coisa que vem ocorrendo bastante é a formação de caráter também. É por meio das lutas como exemplo, como referência, a gente tem dado bastante passos para contribuir com a formação global do cidadão. Muito bem. A gente teve na semana passada um pouquinho, uma pequena introdução sobre as lutas no seu sentido de origem, seu desenvolvimento. Foi visível, né, através das nossas explicações, que determinadas populações criaram as artes marciais para poder se defender ou buscar uma igualdade social, uma melhoria na sua qualidade de vida, ou até mesmo ampliar os seus domínios. Então, sempre envolveu se fosse uma guerra, né? Mas que eles utilizavam principalmente a estrutura corporal sinestésica como arma para poder sobreviver ou buscar os seus ideais. Já falamos de todo o desenvolvimento das lutas, né, até o Ocidente, como arte marcial, como o desporto, mas em caráter educacional a gente vai estar falando hoje, perfeito? As lutas, no que diz respeito à inserção na escola, a modalidade que mais adentrou as escolas, principalmente da década de 80 em diante, foi o judô. Era visível que muitas escolas adotavam o judô para os meninos e aí, no caso, o balé para as meninas, né? Era uma coisa um pouco até gerofóbica, que acreditavam que apenas judô era para os meninos, né, para o sexo masculino, e o balé era apenas para o sexo feminino, tipo de dança, né? Muito bem, hoje os tempos mudaram, né? E a gente sabe que qualquer modalidade pode ser oferecida para qualquer gênero. Isso foi um grande avanço, né? Inclusive as lutas para mostrar a força, a determinação, até alguns aspectos fisiológicos que a mulher tem especificamente, como a flexibilidade, que nas lutas a gente usa demais. Então hoje a mulher participa demais. Mas o judô, por ter sido criado pelo Jigoro Kano, e ele criou toda uma metodologia que utilizou assim uma introdução do jiu-jitsu tradicional, mas ele colocou aspectos mais pedagógicos para facilitar o aprendizado e diminuir a tensão, a brutalidade que existia no jiu-jitsu tradicional, o antigo lá do Japão, que era realmente fatal, causava muitas fraturas. Então, muitas escolas adotaram, até porque sempre foi uma modalidade olímpica, né? E isso aí aumentou a possibilidade. Muitos pais colocavam as crianças nas artes marciais, no caso do judô, principalmente por causa da disciplina, do rigor que tinha, né? Você sabe que você adentrando um dojo, um espaço, né, de luta, de prática, você tem todo umas normas, né, um regulamento, uma postura, você tem que pedir licença para entrar, pedir licença para sair, você faz uma reverência para o dojo, pro sensei, né? Nas artes marciais é assim. Isso deveria ser feito na nossa vida, né? Um aluno vai sair da aula, pede licença, por favor, né? Entra. Em muitas artes marciais, se limpa o espaço físico que vai treinar, antes e depois. Atualmente, para a pandemia, mais atividades estão utilizando esse procedimento, né, de higienização antes e depois da prática. No Oriente já era uma coisa comum, né? E o menos graduado ajudando sempre o mais graduado sempre ajudando o menos graduado. Isso na questão da graduação, né,
das faixas ou do cordão, no caso da capoeira. Nesse sentido, a gente começa a perceber grandes benefícios que a gente pode oferecer por meio dessa prática. Mas para a gente poder fazer um diagnóstico mais interessante, eu recorri a uma corrente pedagógica de Jean Piaget, que divide bem as faixas etárias, e aí eu fiz um link com a prática de lutas para a gente poder entender melhor. Então, na verdade, essa aula não é somente sobre lutas em geral, mas como educação física escolar, como exemplo de o que eu posso solicitar para o meu aluno em determinada faixa etária. Mas nesse meu caso específico, eu vou estar falando da luta, mas vocês podem transformar a aula de hoje também na prática que vocês quiserem. Peguem o exemplo que eu tive no começo dos anos 90 e tentem diversificar para as modalidades que vocês devem atuar aí na sua vida profissional. Qualquer dúvida, por gentileza, me intervinham, participem. Eu acho que às vezes vocês abrem a câmera aí ou abrem o áudio, dão um bom dia e voltam a dormir. Eu fico muito tenso aqui, sozinho, fico na sofrência, dizer que estou só. Então, de vez em quando, dá uma intervida, dá uma comentada, ou seja, via chat, ou via aqui mesmo, para a gente poder ter um diálogo, até para me motivar mais, porque vocês sabem como eu sou, né? De abraçar, de conversar, de dar risada, e às vezes aqui é um pouco solitário, tá bom? Essa modalidade de aula. Muito bem. Então, eu vou compartilhar com vocês um, uns slides para aumentar ainda mais a nossa capacitação de informação, certo? Onde está? Espera aí que eu vou... Só um minutinho. Não, tudo é muito novo para mim aqui. Acho que eu consegui. Deixa eu ver. Não, agora sim. Vamos compartilhar. Então, mais uma vez, eu peço para vocês, né, essas intervenções, se possível, certo? Então, vamos apresentar aí nesse momento. Muito bem. Estamos apresentando aí os slides. Isso aí é a capa. Essa é uma escola de educação infantil. Olha que curioso. O nome dessa escola é Escola de Educação Infantil IP. É ali na rua Goiás 177, próximo ao Colégio São José, uma quadra antes da Ana Costa. E lá eles escolheram a prática da capoeira como educação física. Vocês estão vendo aí crianças de ambos os sexos, todos reunidos, né, alguns com uniforme, outros não. Era o início das aulas. Eles ainda estavam adquirindo do uniforme, que é uma coisa legal, né, de compreender que de pertencimento daquele grupo, né, motiva a criança, né, a praticar determinada atividade. E a gente conseguiu adentrar essa escola porque dentro do referencial curricular da Nacional, o referencial curricular nacional de educação infantil é o documento mais importante de todo tipo de educação infantil que nós temos no Brasil. Lá eles existem e obrigam todas essas escolas a terem módulos de movimento e módulos de música durante os 3 anos, né, principais da educação infantil. Antigamente era um maternal, jardim e pré. Hoje a gente chama de infantil 3, não, 4, 5 e 6, que é por causa das faixas etárias, né? 3 para 4 anos, 4 para 5 anos, 5 para 6 anos. E a gente conseguiu adentrar lá, é uma boa possibilidade para mercado de trabalho. Existem muitas escolas de educação infantil. Pensem com carinho nisso. Muito bem, vamos lá. Na sequência, como eu falei para vocês, a gente faz esse link aí com várias faixas etárias. E a primeira faixa etária são crianças, né, que estão na fase do pensamento intuitivo. Antes dos 4 anos, a gente sabe que essa criança aí está no sensório motor, né? E ele começa a se movimentar antes de falar, começa a tatear, ter toda essa sensibilidade tátil, leva tudo para a boca, né? A fase antes que eu estou falando.
E é uma prática também que você pode fazer se desenvolver muito lúdico, né? Não tem caráter nenhum marcial. Agora, de 4 aos 6 anos, aos 6, 7 anos, essas ações aí sensório motoras começam a implicar cada vez mais, né, em expressões corporais. Ah, por exemplo, tudo que eu faço, tudo que eu determino, eu vou servir de exemplo para os meus alunos. Ou, por exemplo, para quem tem filho, é muito mais fácil visualizar. Digamos que eu estou lá no trânsito, e aí está aquele trânsito caótico, e aí passa aquele motoqueiro super simpático, tira uma fina do teu retrovisor, aí você abre a janela, ele mostra um dos dedos, o dedo do meio, e aí você chega para ele e fala: Deus te abençoe. Dá vontade de falar outra coisa, mas você tem que tentar se controlar. E de repente, ali no banco de trás está teu filho, ele vai achar que é comum ficar nervoso no trânsito, que é comum xingar os outros. Então, tem que ter realmente uma organização da inteligência intrapessoal, que as artes marciais vão trabalhar demais. Então, o ganhar e o perder começam a aparecer nesse momento muito levemente, porque eles ainda não estão preparados para essa reação. Nessa fase, a competição ela tem que ser muito cuidado, com muita cautela, né? Mais festivais, mais torneios de participação, a criança pode se frustrar e ela ainda não está com o pensamento preparado para compreender esse procedimento, né? Então, nesse quesito, eu vejo os benefícios das lutas melhorar principalmente o que a gente chama de esquema corporal. Esquema corporal. Como eu falei para vocês na aula passada, a gente vai fazer um pouquinho de prática. Não sei quem puder abrir a câmera legal, puder também, tá tudo bem, mas eu vou passar como se fosse uma brincadeira que a gente costuma fazer para a educação infantil com as artes marciais, vai, por exemplo. Então, eu separo eles, né, para eles poderem entender o que o corpo faz. Eu sempre faço um alongamento lúdico. Ah, por que alongamento? Você precisa alongar a criança, ela precisa aquecer para a tua aula. Não é questão de aquecer, mas a questão é de acalmá-la. Porque no momento que ela vai para a prática do esporte, na maioria das vezes ela gosta, há uma liberação muito grande de adrenalina e noradrenalina. Então ela precisa ter uma calmaria, né, abaixar um pouco essa reação de hormônios para poder ter a concentração necessária para adquirir os fundamentos. Então, no começo da aula, eu sento, eu explico primeiro todo o, as atividades que a gente vai fazer durante a aula, né? E aí, na sequência, eu separo eles, espaço de ginástica, às vezes eu faço em duplas, né? Agora vai ser mais difícil, após a pandemia. Então, a gente faz um alongamento lúdico. Por quê? Como eu falei, para acalmar e também para reconhecer as funções corporais. Quais são os movimentos que o meu braço realiza, aprender terminologia, noção de espaço, né? Porque o espaço que meu colega está aqui, eu posso encostar, então tem que dar distância. Então tem tudo isso. Por exemplo, eu conto todo tipo de alongamento, eu conto uma historinha. Por exemplo, vou fazer o alongamento de elevação dos braços, né? Vou alongar lá em cima. Eu conto para eles, e aí deu muito certo isso, que aqui dentro do nosso peito a gente tem dois pulmões, e são dois balões, balões que nem de festa. Porque esses balões se chamam pulmões, são irmãos gêmeos, né? Tem o direito e o esquerdo, e eles inclusive auxiliam o nosso coração. Os pulmões eles enchem que nem balão, mas em vez de encher com a boca, eles enchem com o nariz, com o cheirinho. Então todo mundo fazendo um cheirinho. Aqui, ó. De novo, cheirinho. Isso. E vamos fazer de conta que aqui é a boca do balão, que é onde sai o ar. Parece bobo, mas para a educação infantil, 3, 4 anos, você está educando essa criança a respirar.
E para deixar isso mais agradável para elas, mais divertido, o que eu faço? Eu falo para eles encherem esse balão. Então, enche o balão. Enche o balão. Ó, o balão está subindo, enche. Está subindo mais, subindo mais. Agora estoura. Para estourar, bate a palma da mão e faz esse barulho assim, ó. Quando faz esse barulho aqui, ó, para eles é o maior riso, maior gargalhada, porque eles acham que é um barulho de pum, né? E aí eles dão risada. Ah, foi você, foi o tio. Vamos de novo, olha o barulho. Aí todo mundo começa a fazer junto. Sem querer, eles estão aprendendo a condicionar a respiração. Vocês sabem que é muito característico da criança, principalmente na educação infantil, de trocar o tipo de respiração, né? Muitos respiram às vezes pela boca. Em algumas ocasiões porque tem uma adenoide, né, uma carne esponjosa no nariz, então dificulta as vias aéreas, ou por problemas respiratórios normais, às vezes até uma rinite alérgica e acaba respirando pela boca. E a gente está educando logo no começo da aula com essas brincadeiras, não está se tornando motivante, ao mesmo tempo está brincando e está percebendo. Eu Aí tinha eu essa falo, dificuldade, professor, quando eu era criança. olha aí, tá vendo, Onde, gente? no momento de qualquer atividade, eu passava sufoco, porque eu tinha carne esponjosa no nariz, né? Isso mesmo. Aí eu tive que fazer cirurgia, mas é uma cirurgia bem chata. Bem É chata. bem delicada, né? Uhum. Tá vendo, gente? Então, tá aí a prova viva, como é importante nós, como professores de educação física, fazer algumas brincadeiras, alguns educativos envolvendo a respiração. E as artes marciais, como tem essa questão, né, do controle entre corpo e mente, trabalha muito essa questão da respiração. Então, obrigado, Lucas, pela excelente colaboração. Nesse quesito, a gente vai dando essa ênfase em cada movimento, alguma atividade lúdica. Por exemplo, de afastar os braços lateralmente e unir. Ó, se abraça, se ama, vai falando, eu sou lindo, eu sou maravilhoso. Eles vão falando, eles vão brincando. Aqui eu falo, ó, dá tchau pro tio. Quem não passou desodorante, põe a mão no sovaco, põe a mão na axila, né? Eu vou falando assim pra eles. Eu falo, pô, já estão dando tchau, acabou? Não querem fazer mais aula do tio? Ah, queremos, então vamos fazer outro exercício. E assim vai, né? Por exemplo, imagina que eu estou sentado com a perna afastada para poder trabalhar a flexibilidade, né? Somente a abdução, né? Trabalho aí de parte adutora, abdutora e também o pectínio, né? A da virilha. Eu quero alongar eles. Então, como é que eu faço? Eu falo que a minha perna, imagina que a minha perna está aqui, são minhas mãos, é a boca de um jacaré. Eu dou até o exemplo do jacaré. Se eu tiver um bonequinho do jacaré, eu levo o bonequinho do jacaré. E aí deito ele de lado para a boca ficar assim, parecer as pernas. Aí eu falo, ó, vamos embora, boca do jacaré. Jacaré come peixe, aí eu faço um peixinho assim nadando. Aí come, então vamos mastigar 3 vezes. Abre e fecha. Esse de afastar e unir, eu falo para eles não arrastarem a boca do jacaré no chão. Então ele vai comer areia. Então eles dão uma levantada na perna, voltam, sempre no alto, só nas extremidades. Quando afasta tudo e une tudo, eles colocam a perna no chão. Então estão fortalecendo, estão ganhando flexibilidade, brincando, né? Tem um alongamento que eu faço também. Eu acho que eu vou mostrar, vai ficar mais fácil para vocês identificarem. Só me permitam organizar aqui a logística para vocês poderem ver. Deixa eu só colocar o fixador aqui do celular. Vou fazer no chão para vocês verem. Isso. Um minutinho, deixa eu só. Bom, vocês estão vendo a outra tela ainda, né? Deixa eu só organizar aqui direitinho. Era só um pouco. Só um minutinho. Vou só colocar aqui rapidinho para a gente poder identificar melhor. Só vou interromper um pouco essa compartilhar. Muito bem. Vocês estão me vendo aqui no chão.
Então, um dos exercícios que eu faço, por exemplo, uma sequência para adquirir maior flexibilidade. Nessa flexão de tronco, ó, vai ser muito bom a gente fazer isso agora, porque, como eu acordei, a gente tende a ter menos flexibilidade quando acorda, né? Porque está todo contraída a musculatura. Então, vamos lá. Eu tenho até, modéstia à parte, um pouco de boa flexibilidade, vou encostar lá nos pés, mas já sinto um pouco de resistência na minha parte posterior, né? Gastrocnêmio, vasto medial, próprio, estou sentindo um pouco aqui, ó, isquiotibial, beleza. Aí eu falo para eles, atenção, vamos fazer de conta que a gente tem um irmãozinho, um neném em casa e a gente vai cuidar para a mamãe ou para o papai, enquanto eles vão fazer a tarefa deles. Então eu falo para eles abraçarem esse neném, olha lá, abraça o neném, isso, põe ele no colo. Agora vamos pôr ele no colo. Como é que põe ele no colo? Depois de abraçar o neném uns 10 segundos, 15, põe ele no colo. Então, põe ele no colo. É uma sequência pedagógica de alongamento. Põe ele no colo. Aí abracei. E aí a gente vai fazer ele naná. Nana, neném. Aí eu, de propósito, eu erro a música. Para ver se eles estão ligados que eu errei a música. E eles me consertam. Então eu falo, nana, neném, a cuca veio pegar. Papai foi na roça, a mamãe foi no shopping caçar dinheiro. Aí eles dão risada. Ah, não é, mamãe foi trabalhar, mamãe foi trabalhar. Ah, então tá bom, deixa o neném deitado agora, deixa ele dormir, pega lá no chulé para proteger ele, como se fosse uma casinha, o berço, ó, reveste ele, legal, descansa o neném. Só de eu fazer essa coisa, de flexionar a minha perna, fazer a resistência aqui no solo, já deu uma alongada, uma melhorada. Outro lado, a mesma coisa, só que eu troco a música, né? Faço a mesma sequência, né? O neném vai pro colo, eu seguro ele. Aí na hora de cantar, eu mudo o pai e a mãe. Nana, neném, que a cuca me pegar. Mamãe foi na roça, o papai foi jogar bola. Pô, mó legal jogar bola. Aí, não, papai foi pra roça, a mamãe foi trabalhar. Eles corriam. Então tá bom, reveste o neném, segura lá. Só de fazer essa sequência já deu uma relaxada. Não sei se vocês estão percebendo. Minha mão chegou mais para o meio do pé. É uma mágica mesmo, é barato, porque melhora mesmo. Para melhorar mais ainda, a gente tem uma brincadeira, né, que eu chamo de gangorra, né, parque de diversão. Aí eu falo para eles tomarem cuidado com a cabeça, a gente usa colchonete, não usa o chão duro da quadra. A gente faz a gente vai deitar, né, decúbito dorsal, elevação das pernas, do quadril e um pouquinho das costas, e a gente vai e volta, né, como se fosse uma gangorra. O meu espaço não é tão bom aqui, mas eu vou tentar fazer mais ou menos. Um pouquinho mais para trás para vocês poderem visualizar. Aqui, ó, vou ficar meio de lado. Eu vou e volto. Eu falo que é o barco viking, né? E aí eu vou falar agora o barco viking virou barco à vela. Aí levanta a vela para segurar a vela lá em cima. Eles adoram esse aqui, ó. E aí nesses exercícios a gente está relaxando toda a musculatura dorsal, está estendendo mais a coluna, que às vezes fica retraída. Às vezes eles precisam de um alongamento, né, para essa região, porque às vezes a postura é inadequada no dia a dia. O lance do celular hoje aumentou muito as dores e o desvio de coluna padrão, principalmente na cervical, porque a criança fica muito no celular aqui e não põe um encosto, né? Não fica reto. Então, esses exercícios para a coluna é muito importante, desde pequeno, né? Porque eles desde pequeno mexem bem no celular. Muito bem, depois disso, né, eu falei do jacaré, seria essa aqui, ó. Tem um afastamento lateral, que eu poder afastar. Aí eu vou, ó. Jacaré come peixe, é o peixinho da icona, aí, bom. Ó, levanta e volta, né? Cobra, come, e vai. Eles levantam a perna. Levantam a perna. Tá certo? Então, são algumas dicas aí que a gente dá, né, na educação infantil. Quando a gente for falar de
de ensino fundamental eu volto a fazer para vocês verem, identificarem melhor, beleza? Deixa eu passar aqui. Então, esse período, a gente chama de período intuitivo, né? Jean Piaget coloca assim. E tudo eles compram, né? Em relação às tuas ideias, suas sugestões. Então, tem que tomar muito cuidado com a postura, com tudo isso aí. Muito bem. Deixa eu preparar o próximo slide. Se tiver alguma dúvida, qualquer intervenção, por favor, fiquem à vontade aí em fazê-los, tá certo? Se tiver muito rápido também a explicação, espero que tenha ajudado aí a nossos exemplos, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui direitinho. Muito bem, vamos voltar a compartilhar. Agora, nesse período, o operatório concreto, que vai a partir dos 7 anos aproximadamente, eles começam a entender, e é aquela fase do porquê. Então, eles começam a pedir a conscientização. Mas por que eu estou fazendo isso? Mas por quê? Porque hoje, ainda mais hoje, que tem muita informação num clique, então é importante que o professor organize esse pensamento da criança. Então, lá no ambiente anterior, na educação infantil, eu falei do alongamento, né? Mas a aula propriamente dita, todos os movimentos são voltados para a ludicidade. Eu não explico que o atacar e o se defender. Porque quando eles vão fazer algo em dupla, eu dou um distanciamento, eu falo para eles trabalharem com cautela, chute, a esquiva. Muitas vezes a esquiva vem antes do chute, até porque eles ainda não estão preparados com a velocidade de reação. Agora aqui já estão. Então aqui, por exemplo, tem ataque e defesa, ataque e esquiva, eles já sabem. Mas como é que eu começo isso? Eu começo o trabalho, por exemplo, vou pegar aqui material. Estou pegando um birimbau, né? Mas pode ser um cabo de vassoura. Eu brinco com eles de passar o cabo de vassoura por cima deles, eles têm que abaixar a cabeça. Lógico, bem devagar, com muita cautela, mas às vezes dão uns berros, gritos, assim, "Ah!" Aí eles se assustam, dão risada. Então eu quebro um pouco a rotina tradicional. Imagina alguém com um pedaço de pau numa aula, é um doido. Mas é uma doideira que vai trazer benefício, vai deixar eles mais espertos, né? Uma velocidade de reação. É claro que tudo isso documentado, explicado para minha coordenadora pedagógica, eu não estou tentando agredir ninguém, né? Mas sim que eu estou tentando oferecer para eles uma ludicidade que vai trabalhar essa corporeidade, né, de agrupar mais o corpo, de se defender, de ter uma resposta motora daquele ataque, né? E isso é interessante. Quando você treina na criança essa resposta motora, para qualquer modalidade ela vai bem. No handebol, para ela se defender, uma recepção do vôlei, no futebol, para você definir uma jogada, né? No basquete, em alguns segundos você tem que arremessar e achar um espaço, né? Você precisa ter esse desenvolvimento mais ágil. E as lutas elas vão oferecer com excelência essas valências físicas. Então, para essa criança, ela precisa de orientações e explicar realmente, ó, se você chutar desse jeito, você vai machucar o amigo vai para o hospital, vai acontecer isso, tal, 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 é isso que você quer? Não, então toma cuidado. Então, eles já têm noção assim de volume, de peso, né, de velocidade, eles têm essa compreensão. Eles não têm ainda muito abstrato, né, mas eles já começam a criar algumas hipóteses, né, que podem realmente acontecer. Então, a gente precisa compreender esse processo. Nesse momento, entram já um pouquinho mais próximo à parte competitiva. Eu não sou tão fã também da competição nessa faixa etária, mas eles começam a entender a questão da derrota, da vitória, mas tem que ser muito bem organizado com o treinador, com o técnico. Acho que o resultado é a última coisa que eles têm que pesar. Nas lutas, principalmente, que não é uma equipe que ganha, né? Você está sozinho ali no tatame, ou na roda, ou no octógono, né? No caso das crianças não tem octógono, mas precisa trabalhar muito essa parte psicológica, né? A psicologia do esporte tem que atuar aí muito bem nesse quesito. Então, nessa faixa etária, por exemplo, a gente faz algumas brincadeiras
mais com controle corporal maior, né? Algumas acrobacias a gente costuma fazer que chama muita atenção deles, essa coisa de dominar o corpo, mas sempre com muita cautela, porque as crianças hoje em dia elas têm muito mais dificuldade do que antigamente. Antigamente você tinha mais possibilidades de ter vivência motora, se brincava mais na rua, tinha menos tecnologia. Todos esses fatores influenciam. Hoje tem muito mais carro na rua, dificulta. Hoje tem muito mais violência na rua, dificulta. Então, as gerações que vieram aí de final dos anos 90 para em diante, muito mais comprometidas. Só que a gente tem que lembrar, dois fatores são essenciais: a individualidade biológica, a genética desse indivíduo, né, as características de peso, altura, todas as tendências que ele carrega no seu DNA, e a individualidade social, se ele teve estímulo durante a vida, tudo isso. Eu costumo dar um exemplo da minha família, né? Por exemplo, quando eu tive o Bruno, né, a mãe dele, 19 anos atrás, eu era atleta, né? Eu tinha 21 anos, eu fui pai cedo, 21 anos, e eu sempre fiz atividade física, né? Dos 6 anos em diante, sempre fui atleta, né? Atleta de alto rendimento, inclusive. Então, fiquei aí pelo menos uns 15 anos treinando, né? Então, o Bruno, ele recebe uma carga genética de tendência a ter facilidade para o esporte. Muito bem. Acabei casando novamente, né? E aí conheci a Vanessa. E com a Vanessa tive a Manuela e o Marcos, estamos juntos até hoje. E a Manuela, ela nasceu depois de 8 anos. O Bruno já tinha 8 anos. E eu nunca parei de praticar, né? De repente diminuí um pouco a intensidade, mas fui adquirindo mais vivência motora. E com isso, eu tinha 15 anos de prática com o Bruno, ganhei mais 8, né? São 23. Então a Manuela ganhou uma carga genética maior de compreensão de estímulos motores do que o Bruno, mas ia depender da individualidade dela, se ela teria tanta participação como o Bruno. O Bruno até que não teve tanta, porque como eu me separei da mãe dele, teve um período que ele ficou muito com a mãe e não tinha essa prática corporal natural como eu tenho todo dia, toda hora. Mas quando ele fala comigo, ele tinha essa oportunidade. Então a Manuela tem uma tendência maior, tanto na biológica como também na experiência, apesar de ser menina, às vezes, né, a mãe é muito mais participativa, a Vanessa, está sempre com ela também, mas a Vanessa também é praticante de esporte, então contribui, né, nessa formação dos genes da Manuela. Só que aí, depois de 2 anos, a gente teve o Marcos. Então, o Marcos tem uma tendência maior que a Manuela, consequentemente maior que o Bruno, de ter uma ênfase maior em algumas habilidades motoras. Isso é uma teoria, isso é uma tendência, mas a gente tem que ter essa compreensão, porque realmente facilita, certo? Vai depender desses dois fatores. Princípio da individualidade. Na verdade, quem escreveu isso foi o professor Dilmar. Vocês vão ter aula ano que vem, que é fantástico, maravilhoso. Tudo bem, pessoal? Vamos para a próxima. Aí nós chegamos no períodos, né, de operações formais, quando a pessoa começa a se formar realmente como um cidadão, né? E o Jean Piaget coloca como se fosse uma reversibilidade completa. Ele chega numa compreensão do corpo, da mente, que para poder ter uma aceitação, né, maior no grupo de companheiros. O adolescente tem esse questionamento, né? Há muita vergonha de arriscar algo, o próprio aparecimento, né, de uma estrutura corporal diferente. As meninas começam a aparecer os seios, tanto nos meninos e as meninas com os pelos pubianos, toda essa diferença hormonal, com as necessidades fisiológicas, isso tudo tem que ter a compreensão. E as lutas com esse poder de concentração, também de trabalhar o condicionamento físico,
né, de uma maneira motivante, porque claro que a musculação é uma coisa maravilhosa, mas você está lá com a máquina, né? Nas lutas, de repente, você está treinando com um companheiro, você está trabalhando tanto essa força bruta, essa flexibilidade, a resistência, também para sobreviver, né? Porque se você tomar um golpe, você pode se machucar. Então, você tem um trabalho também mental. Não é um trabalho mecânico que você já sabe o que vai acontecer. Nada contra a musculação, pelo contrário. Acho que uma atividade, inclusive, pode complementar a outra. Mas nas lutas você tem essa coisa do raciocínio, né? Do pensamento, da velocidade de reação, que vai favorecer o aparecimento dessas outras valências físicas de uma maneira mais harmoniosa. Então, e mais motivante, né? Mais estimulante. Para o adolescente é legal, porque essa relação também do mestre e do discípulo, ela é salutar, porque são conselhos que a gente vai passando, e o jovem precisa de muitas falas. É uma fala atrás da outra, muita paciência, né? Tolerância para ele poder aprender, conviver. Né? E de repente, por que não dali sair um futuro professor de artes marciais, de luta, porque é uma tendência, né? Você sabe que algumas artes marciais, a criança começa desde pequenininho, né? Ela chega, tem algumas artes marciais que criança pega a faixa preta. Eu sou contra, né? E no faixa preta você, como se você tivesse chegado num patamar superior. Tinha até um episódio, um seriado na Globo muito antigamente chamava O Pequeno Mestre. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar. E era uma coisa assim, porque a criança não tem um discernimento, né, de ser um educador ou de transferir. Ela pode até saber trocar algumas experiências, mas não ser um líder ali, uma referência. Então eu sou contra essas graduações muito cedo para criança. Tanto que na capoeira a gente instituiu a graduação infantil. Antigamente era só os cordões, né, das cores da bandeira do Brasil. Você entrava sem cordão nenhum, que chama-se iniciante. Segundo estágio é o aluno batizado, que é o cordão verde. Depois vem a graduação amarela, que é o aluno graduado. Aí cordão azul, depois vem verde e amarelo, verde e azul. O azul e o amarelo já é um aluno estagiário, já pode acompanhar as aulas, puxar determinadas partes da aula, substituir o mestre quando houver necessidade. É como se fosse o faixa marrom nas outras artes marciais. Aí vem o verde, amarelo e azul, que é o aluno formado, como se fosse o faixa preta. Aí tem os DANs, né? Na faixa preta tem os DANs. Na capoeira tem as graduações de educadores, que é o verde e branco é o monitor, amarelo e branco é o instrutor. Se ele tiver graduação em educação física, ele pode ser chamado de professor. Depois vem o contramestre, que é azul e branco, e finalmente vem o mestre, que é tudo branco. Né? Para você ser mestre, tem que ter aí mais de 20 a 25 anos de prática, pelo menos, né? Com trabalho constituído. Para o meu mestre, tem que ter a formação acadêmica, mais que a formação, pelo menos uma pós-graduação ou algo assim, né? É o que a gente acredita, né? Que assim você reúne o saber popular, o saber acadêmico. Então, o adolescente, vendo esses exemplos, ele pode tentar buscar. Então, também você pode gerar emprego, gerar uma profissionalização por meio das artes marciais futuramente, até ele acaba sendo encaminhado para a educação física, por favor, educação física, que assim ele dá uma aula melhor de lutas. Muito bem. É uma parcela da população, né, que desigualdade. Professor, Oi, pois não. professor, posso fazer uma pergunta? Deve, André, por favor. Em relação à maioria das artes marciais, existe também, é só tempo de prática ou também tem, no caso, idade para você chegar em determinada graduação? Muito boa pergunta. Porque, Muito boa pergunta. Nas artes marciais convencionais aí, algumas colocam que o faixa preta ou uma graduação tem que ser acima dos 18 anos. Isso é muito bom. Na questão da capoeira, como a gente instituiu a graduação infantil, na verdade, essa graduação infantil ela é uma mescla da faixa etária com o desenvolvimento do aluno. Vou dar um exemplo para você. Digamos que uma criança começou lá na educação infantil daquela escola que eu coloquei lá para vocês no slide logo no primeira foto. E realmente isso acontece.
Elas estão lá com 4 anos de idade. Então, elas vão pegar o primeiro cordãozinho, que eu coloco, que é o cinza. Então, para as crianças, a gente botou essa graduação infantil justamente por isso. Então, é o cinza, depois vem todas as outras graduações igualzinhas, só que com o cinza. Então, ou seja, se alguém bater o olho e ver, pô, é o cinza, é criança. É uma graduação infantil. Então, tem o verde cinza, amarelo e cinza, azul e cinza. Então, ela vai indo, ela vai galgando. Se você contar aí, são quase aí uns 11 cordões. Então, ela vai lá para os 11 anos, 12 anos, ela vai começar a pegar a primeira graduação de adulto. E aí você vê que legal, né? Que ele está lá no ensino, já está indo lá para os anos finais do ensino fundamental, quinto ano para o sexto ano. Aí ele vai começar. Quando ele chegar lá nos 16, 17 anos, que ele vai poder se formar. Então ele já está numa idade boa, né? Já está votando, já está indo para uma faculdade. Aí é legal. Agora, digamos que ele entrou no meio da idade, entrou com 9 anos na capoeira, né? Você vai dar o cordão verde-cinza? Não necessariamente. Ele pode pegar um terceiro ou quarto cordão, dependendo do desenvolvimento dele. Porque se ele for pegar o verde-cinza, ele com 10 anos, com 15, 16, ele não consegue chegar no verde oficial, se for um por ano, entendeu? Então tem essa mescla aí. Não sei se ficou claro. Ficou. Beleza, André. Obrigado. Obrigado pela participação, excelente. Bom, uma outra parcela que a gente ainda não conseguiu adentrar muito é o EJA, né? Escola de Jovens e Adultos. Você sabe que é mais assim um supletivo, né, para as pessoas se formarem, poder ganhar um currículo para poder buscar o mercado de trabalho, mas a educação física ela ainda não conseguiu adentrar. Você sabe que não é obrigatório, dificilmente tem um trabalho de educação física com jovens e adultos, e eu vejo que alguns aplicativos de lutas são interessantes, que a maioria desses locais que tem o EJA, às vezes não tem uma quadra, é apenas uma sala de aula onde eles se reúnem para ter a matéria teórica, e você poderia, e muitos de repente não vão querer jogar alguma modalidade coletiva, dependendo da faixa etária. No EJA a gente tem muitas idades diferentes, são idosos, são adultos, são alguns jovens que estão atrasados. Então as lutas são um componente, assim como a recreação, como o alongamento, que você pode oferecer para essa faixa etária, porque interfere, né? Mas se você for jogar futebol, uma senhora de idade fazendo EJA e os marmanjos, não dá certo, né? Então, eu acho que é uma possibilidade também de trabalhar. Um trabalho que eu tenho muito carinho em falar para vocês, que ele teve grandes resultados maravilhosos, foi crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social. Nossa experiência vai desde instituições como o GALP, que vocês estão vendo na foto aí, o Grupo Amigo do Lar Pobre, que fica ali na Rua Silva Jardim 21, próximo à rampa do mercado, como a Associação Poieses, a Associação dos, dos Catadores de Material Reciclado, que a gente fez um trabalho para eles, Cruzada das Irmãs Católicas, vários trabalhos ali naquela região do mercado. E a gente, desde 96, por aí, 97, a gente faz um trabalho comunitário. E é muito legal, porque assim, a referência que eles têm conosco é enorme, gente. Eu contei para vocês, acho que no ano passado, mas vale lembrar, né? Quando eu ganhei essa fitinha aqui e eu coloquei no pé, eu tinha só 18 anos e os adolescentes me questionaram, fitinha meia rosa, e tinha aquelas brincadeiras, né? Frutinha, essas coisas. Eu era professor, mas era muito jovem, né? Então eles queriam tirar um pelo. Adolescente, ainda mais em bairros mais periféricos, eles às vezes têm essa questão do poder, de entender que comandam algo, né? E aí eu expliquei para eles que era um tal do axé, que um mestre tinha me dado, falou que tem uma energia legal, que é um pensamento positivo, na hora de amarrar, né, fazer esse pensamento positivo, claro, respeitando a religião de cada um, não falei questão religiosa, mas em sim energia positiva, em coisas boas, né, no bem. E aí eles levantaram assim os olhos, a sobrancelha, entenderam? E aí foi muito legal, porque na aula seguinte, quando eu fui formar fila de 30 alunos, né, naquele período, uns 25 colocaram a mesma fitinha, da mesma cor, no mesmo tornozelo. Para mim, aquilo foi assustador, né? Não sabia a importância que eu tinha para aqueles meninos. Ali eram só meninos, né?
a entidade era tão pequena na época que foi criada, eles fizeram um vestiário só, né? Então atenderam os meninos. Naquela região tem a Cruzada das Irmãs Católicas, que era só meninas, então ficava dividido ali na região as entidades e o público atendido. E aí, meu, eu não sabia, porque na instituição eu era o único homem. Então tinha a tia Leni, tia Edna, tinha aquilo lá, e tinha o tio Márcio. Eu era o tio Márcio. E para muitos ali eu era o pai, o irmão mais velho, o tio mesmo, porque muitos não tinham referência familiar. Infelizmente, alguns, o pai na criminalidade, tráfico, né, mães na vida difícil, se é que vocês me entendem. Então, eu aprendi demais ali. Aprendi a ser educador ali. Eu vivia na FEFES ainda, juventude, plena juventude, formação corporal excepcional, cheio de mitocôndrias e velocidade, né? E eu pensava muito bem antes de sair com a galera. Lógico que eu saía, mas eu tomava muito cuidado, era muito mais sossegado, né? Sem fazer doideira, loucura. Em vez de tomar uma cervejinha na esquina, eu poderia até tomar uma cerveja, mas num lugar mais reservado. Porque eu era exemplo desses meninos, sempre fui. Eu acredito que ainda sou para alguns que ficaram. E, por exemplo, quando eu saía da faculdade, eu fiquei tão bitolado nisso que, em vez de ir direto para casa, eu contornava pelo outro bairro e ia lá pro bairro deles para ver se estavam todos bem, se eles já estavam dormindo, porque no outro dia ia ter uma apresentação muito importante ou ia ter um treino muito forte, eu queria que eles estivessem descansando. E aí eram mais das 11 horas, 11h30, por aí que saía da faculdade, né, quase. Aí eu passava lá, tinha um ou dois jogando bola, os dois na rua. Aí eu chegava rasgando, né? Que isso? Amanhã, 8 horas da manhã, o bicho tá pegando. Eu vou tirar pelo de vocês. A aula vai ser muito forte, a apresentação é muito importante, vocês tinham que estar descansando. Aí, minha galera, foi demais, porque foi um grande aprendizado. Quando eu falei isso para um, chegou para mim, pô, tio, eu não posso. Meu pai está dividindo lá a mercadoria, se é que vocês me entendem, e eu não posso ir lá, porque ele falou que eu atrapalho a conta dele, a negociação dele. Vou falar o quê? Né? O que eu vou falar? Ele só tem que aprender, né? Então aí senta, conversa um pouco, tenta trocar de assunto, pega a bola com eles, brinca uns 10 minutos, ou vai até a Seara com eles ali, que pegou fogo esses dias, né? Paga um lanche, volta. Não é fácil, gente. É uma. Desculpa até um pouquinho da emoção, porque é uma missão, né? Eu acho que a gente não pode virar as costas. Então, isso é ser educador, é tentar transformar vidas. Olha que curioso. Atualmente, eu tenho quatro jovens ainda no nosso projeto Capoeira Escola, com família constituída, formados na capoeira, 2 dão aula em escolas, um está terminando a faculdade. Então, a gente, né, fez como beija-flor, contribuiu para tentar apagar o incêndio. Perdi muitos, com certeza, mas muitos também não foram para essa área, mas vivem me ligando, vivem mandando mensagem nas redes, dizendo que estão bem, me convidando. Eu, inclusive, fui padrinho de casamento de um deles. É muito legal, muito gostoso conhecer tudo isso aí e ser, né, uma referência. Então, nessa população, a gente tem que dar bons exemplos. As lutas entram com um caráter realmente social, de conquista, de formação corporal. Quando eu comecei esse trabalho, muitos me questionaram. Eu cheguei a escutar comentários assim: poxa, aquele lá vai ensinar os marginais a bater? É assim, desse jeito. E eu não. Eu vou dar equilíbrio emocional para eles. Então, eu dei ênfase nas acrobacias, dei ênfase na musicalidade que a capoeira tinha, na contextualização histórica, para depois, no momento que eu achei que eu tinha a turma na mão, começar os movimentos de ataque, os movimentos de desequilíbrio, as rasteiras, que assim eles já estavam prontos para receber essa informação.
Então, você tem que bolar um planejamento, né, para reconhecer tua clientela, aonde você vai desenvolver cada fundamento. Foi muito poderoso. Né? Trabalho legal desse também que a gente fez foi num espaço lá em Praia Grande, na Cidade da Criança, com ex-dependentes químicos, foi sensacional. Também no Quilombo, ali no Vale do Quilombo, Batão. E um outro trabalho nas Fundações Casa. Eu conheci todas as Fundações Casa aqui da região. Guarujá, Santos fica ali perto do Caruara, ali Monte Cabrão. Fui em São Vicente, que é ali Maitá, perto da P2. Fui na Praia Grande, que tem 2 Fundações Casa. Fui para Mongaguá, né? Mongaguá é quase lá em Itanhaém, bem longe. Meu, é outro mundo, né? E foi muito engraçado, porque quando eu cheguei para dar a primeira aula, o pessoal sabia que ia ter capoeira, né? Os carcereiros, né? O pessoal lá comentou com eles, tal, a coordenação da casa lá, tal. Meu, mas os caras foram me levando para as áreas, né? Eu fui sendo revistado, meu, meus materiais, tinha que deixar a maioria das coisas no armário, podia levar o material que eu ia usar e também totalmente, né, passava por uma detecção de metal, né, o pessoal via tudo, os instrumentos queriam ver minuciosamente cada parte, e eles foram me levando, fui passando de grade por grade, né, e aí, né, aquela coisa, né, da caramba, e agora, né, e aquelas surpresas, e aí, me levaram para uma sala, a sala fechada, a janelinha só com uma gradezinha, uns 20 caras ali, uma porta de ferro, de metal, o cara me levou, professor, tudo bom? Então, 1h20 de aula, né? 1h10, tá bom. Fica à vontade aí, qualquer coisa é só chamar. Eu falei, como? Qualquer coisa é só chamar, vou ficar aqui fora. Falei, caramba. Aí o cara bate a porta, fica uma janelinha aberta lá, né? O cara ouviu o que eu tô falando. E os caras tudo ali. Meu, é tudo marmanjo. 16, 17 anos, 15 anos, mais encorpado. Aí, caramba. Aí você vai entrando, você vai pensando, né? Poxa, se o bicho pegar aqui, deixa eu pensar. Dá para dar um chute aqui, um chute ali, um ali, você se defender, mas de jeito nenhum, né? Você vai com boas intenções, né? Mas você está num momento ali de surpresa, né? E quando você luta, você sempre imagina o que pode acontecer, como é que você pode se defender, né? É uma defesa pessoal. E realmente eles encaram, né, no começo. E aí a gente tem que chegar numa boa vontade, numa simpatia, sem julgar ninguém, né? Então, o discurso, a gente não está aqui para julgar ninguém. A gente fez nossas escolhas, né? Com certeza nós somos seres humanos e muito. Mas eu vim aqui para passar uma palavra positiva, o meu trabalho é assim e tal. Eu comecei a tentar sensibilizar, falar das crianças em estado de vulnerabilidade social, das pessoas com deficiência. A capoeira faz parte da nossa origem. A ideia é melhorar o condicionamento deles, para eles relaxarem, para eles não pensarem em coisas fora dali, tudo mais. Lá, lá, lá. Aí eu fui ganhando um, fui ganhando outro, ganhando. Daqui a pouco tinha 90% já treinando, fazendo a aula. Aí fui ganhando. Em Mongaguá foi muito curioso, porque eu ficava 4 semanas em cada fundação, né? E voltava, dava minha aula e ia embora. Mas 4 semanas eu ia, uma vez por semana, em todas essas fundações cada. Foi muito curioso. Na de Mongaguá aconteceu um episódio. Quando eu estava lá no começo da última aula, comecinho, gente, não tinha dado 20 minutos de aula. Chegou um para mim e falou, mestre, batendo meu peito assim, ó, sabe que você é sangue bom, né? A gente gosta, mas ó, a aula terminou. Eu falei, não, ô, fulano, você está equivocado. Só estamos no começo. Só passei a primeira educativa. Não, não, mestre. Vai com Deus, vai com a tua família. A aula acabou. A casa vai virar. Ah, na hora. Só peço, mestre, para o senhor comentar nada aqui. Sei que você tem o seu supervisor, com ele tudo bem, mas aqui, esses caras aí de fora não falam nada. Vou fazer o quê? Aí fui andando, quando cheguei lá no
supervisor falou, ó, situação estranha aí, tal, 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 tal. Aí, meu, não deu outro. Quando eu tava indo pela Marechal da Nóbrega, né? Caminho de casa, lá, Mongaguá, quase chegando ali na entrada da Praia Grande, aí eu ouvi na Rádio Bandeirantes, olha, começou agora uma rebelião na Fundação Casa de Mongaguá. Falei, cara, queimaram a cozinha, eu tava lá. Então, se ganha uma confiança, se você fizer um trabalho bem feito, uma parceria, né, uma simpatia, né, porque a educação é conquista, né? Então, você tem que ser sincero, transparente, né? Eu, por exemplo, eu nunca daria aula do que eu não tenho capacidade. Já me ofereceram, você quer dar aula de não sei do quê? Não, obrigado. Oferece para outra. Eu sou ético. Se eu não sei aquela disciplina, eu posso até adquirir o conhecimento, mas não vou ser verdadeiro. Eu não vou ter experiência com aquilo, eu vou ser um cara rato de laboratório, ou um leitor de data show. Não dá. Desculpa, Diego. Desculpa talvez um pouco de falta de ética, mas não estou falando o nome de ninguém, então não tem problema. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Então eu gosto de ser ético. Uma vez eu fui dar aula na prisão mesmo, na P2 lá no Maitá. Era Natal dos Presos. A gente foi fazer uma aula, uma roda, aí aquela revista toda, até mais forte, né? Meus alunos foram. E aí vai passando, né? As grades, tal, P2 com atenção, aquela energia muito mais negativa. Aí quando a gente chega, o pátio está lotado, porque os familiares estão juntos. É uma zona. E aí fica um cordão de isolamento com 5 metros de distância da gente. E a galera lá bombando, tudo te olhando. E aí vocês não sabem, começa a aparecer, ô Márcio, Marcinho, aí Marcinho. Um monte de conhecido, mas um monte da rua, jogava bola comigo, ou dos bairros que eu morei, né? Bacia do Macuco, o próprio Ibaré ali e tal. Um monte de conhecido, né? E aí ficou demorando muito para a gente entrar, pelo menos 15, 10, 15 minutos. Ficava aquela tensão de todo mundo olhar, né? E ficar aquela coisa da demora para ir logo lá, queria ir logo lá para não ficar aquela coisa exposta, né? Começamos a fazer a roda, tinha muito capoeirista, muito legal. Mas teve um momento da roda que pediram para parar a roda os carcereiros lá, os agentes penitenciários, falaram, tá bom, acho que acabou. Conclui aí. Chegou no meu ouvido, porque eles sentiram alguma movimentação estranha, né? E é fogo, cara. Aí na hora a gente, pô, gente, infelizmente temos que ir, tá no horário, fé, tamo junto, boa sorte, tá? Axé. Aí, bora. Um moleque meu correu, cara. Que ele correu, a gente só escutou lá de cima, porque, né, fica na torre vários, né, artilheiros que chamam ali, né, atiradores. E não pode correr, né? Na unidade não pode correr, porque a corrida é suspeita. Aí almoçamos lá, né? Os caras contaram um pouco de algumas passagens e foi uma experiência também muito interessante. Mas foi legal porque eu levei esses jovens, né, de vulnerabilidade social. Eles viram a realidade. Eles não queriam estar ali. Foi muito positivo. Bom, meus queridos, eu acho que é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, no princípio. Queria agradecer de coração a oportunidade e saber se vocês têm algumas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa aí, falem agora ou calem-se para sempre. Curtiram, valeu, me dá algum feedback. Não, não, professor, nenhuma dúvida. Compreenderam bem, beleza? Sim, sim. Sim, sim. Beleza. Alguém quer fazer algum comentário, alguma curiosidade sobre alguma das passagens que a gente falou? Não? Então, professor, o senhor ia falar a respeito do trabalho. Muito bem. Vamos lá, então. Bom, pessoal, o trabalho, como eu falei, sobre artes marciais, vocês têm que entrar em contato com as pessoas, só que eu preciso de uma lista, vocês me encaminhem, talvez até pelo grupo, quem está com qual, né? Para eu saber se, por exemplo,
tem gente sozinha, tem gente em dupla, porque a ideia era fazer, né, em trio ou dupla, né, no máximo. Quarteto já vira 2 duplas, mas se precisar, a gente até abre uma exceção. Mas o ideal é a gente se sociabilizar e formar diversos trios, independente aí da afinidade ou não, tá bom? Mas eu queria uma lista, aí a gente vê se está tudo certo. Tá bom. Ontem a Vanessa conversou com o senhor, né? Sim. Sobre o Justamente trabalho. isso, André. Tá. Vamos ver se tem dupla ou trio já certo. Agora, se já tiver vários trios, aí sem problema fazer um quarteto. Mas se não tiver o trio, eu sugiro que faça, né, com as pessoas que estão em dupla, gire um novo trio, tá bom? Ok. Tudo certo, galera? Mesmo? Tudo certo. Curtiram, de verdade? Tudo certo. Quero agradecer aí o carinho de vocês. Espero ter expressado bons exemplos dessa experiência aí que a gente tem e desse conteúdo, tá bom? Aula que vem, vamos falar de preparação física. Aí eu queria saber se vocês vão fazer um circuito funcional de artes marciais. Eu vou dar uma parte teórica e no final esse circuito tem 10 minutos. Se eu não me engano, são 5 estações. Se vocês toparem, se preparem aí para abrir câmera, um espaço apropriado, tá bom? Nos falamos durante a semana lá no nosso grupo. Tudo bem? Fechou. Tranquilo. Tranquilo. Gente, Só obrigado. rapidinho, uma palavra só. Pessoal, quando forem colocar o grupo lá, a atividade que vai fazer e a sua dupla, o seu trio, tenta pegar o da semana passada, que alguns já enviaram, tá? Para não ficar perdido. Eu sei que eu enviei, acho que o Matias enviou, não lembro se a Vanessa enviou, mas a gente já tinha começado a enviar, só não foi continuado. Tenta pegar aquele de semana passada para ninguém ter confusão. É isso mesmo. Maravilha. Gente, então acho que é isso. Obrigado, hein? Uma boa Valeu, semana professor. para vocês. Valeu, professor. Abraço. Obrigado, professor. Valeu pela aula, professor. Obrigado, professor. Valeu. Eu vou disponibilizar o conteúdo já na plataforma, tá? Eu vou começar a mexer hoje na Ah, plataforma. tá. Vou botar as aulas teóricas e os vídeos. Um abraço, gente. Tchau. Abraço, Valeu, tchau. professor. Tchau, tchau. Tchau.